O que você vê em comum quando eu te mostro as 20 camisas dos times da Série A do Brasileirão? Ao analisar, percebe-se algo curioso. 16 desses clubes têm como patrocinadores master casas de apostas. É uma presença massiva, quase impossível de ignorar, e o número pode subir para 18, já que a KTO está em negociações avançadas com o Internacional e o Grêmio. Essas empresas chegaram ao futebol com força total. O que antes eram placas nos estádios, hoje está nas camisas, nos comerciais e até nos influenciadores digitais que seguimos. Mas vamos além dessa observação inicial. O que isso significa? Por que tantas casas de apostas investem no esporte mais popular do país? A resposta está nos números. As apostas esportivas cresceram de forma assustadora no Brasil nos últimos anos. Estima-se que 52 milhões de brasileiros já tenham participado dessas plataformas, seja por diversão, curiosidade ou até mesmo em busca de dinheiro fácil. O futebol, por ser uma paixão nacional, se tornou o ambiente perfeito para isso. Pense bem, qual melhor vitrine para atingir milhões de pessoas do que o futebol, o esporte mais popular do Brasil e do mundo? Enquanto o Brasil ainda caminha com regulamentações frágeis, países como o Reino Unido estão muito mais avançados nesse tema. O Reino Unido é conhecido por ter um dos mercados de apostas mais antigos e regulamentados do mundo. Contudo, ao longo das últimas décadas enfrentaram problemas similares aos que estamos vivendo agora. Um crescimento descontrolado das apostas, com propagandas em todos os cantos, aumento do número de pessoas endividadas e uma crise de saúde mental causada pela compulsão por jogos de azar. Diante disso, eles perceberam a necessidade de impor normas rígidas para equilibrar a atuação das empresas e proteger a sociedade. Por exemplo, a Premier League, uma das ligas de futebol mais famosas do mundo, tomou uma decisão histórica. Proibiu o patrocínio de casas de apostas na parte frontal das camisas dos clubes, um espaço de enorme visibilidade. Mas essa proibição na Premier League é apenas a ponta do iceberg. O Reino Unido adotou outras medidas igualmente importantes, como a criação de um órgão regulador robusto, o Gambling Commission, que monitora as atividades das casas de apostas e garante que elas cumpram regras específicas. Além disso, as propagandas de apostas na TV e nas redes sociais passaram a ser extremamente limitadas, com restrições severas ao uso de influenciadores e celebridades. Isso impede que as empresas criem uma falsa imagem de glamour e sucesso em torno das apostas. Enquanto isso, no Brasil, estamos longe de alcançar esse nível de controle. Há uma realidade sombria. Dos 52 milhões de brasileiros envolvidos com apostas, 86% estão endividados. Esse número é alarmante. Pior ainda, 64% dessas pessoas atingiram a insolvência, ou seja, estão em um ponto em que simplesmente não conseguem mais pagar suas dívidas. Esse endividamento não afeta apenas quem aposta. Ele tem um efeito cascata. Famílias inteiras são impactadas e a economia do país sofre. Um estudo recente mostrou que as apostas online já reduziram o PIB brasileiro em 0,3%. Esse número pode parecer pequeno, mas em um país em desenvolvimento como o nosso, é uma perda significativa. E aqui entramos em outro ponto importante. O impacto das apostas não é apenas financeiro, ele também é emocional e psicológico. A compulsão por jogos de azar é um problema de saúde mental que cresce rapidamente no Brasil. Ansiedade, depressão e até pensamentos suicidas estão entre os problemas mais relatados por apostadores compulsivos. Imagine o impacto disso em uma sociedade que já enfrenta tantos desafios. O Brasil já tem altos índices de depressão e ansiedade, e agora estamos adicionando mais uma camada de sofrimento à nossa população. Diante desse cenário, o governo começou a reagir. Em 2025, novas regras foram implementadas para regular as casas de apostas no Brasil. Essas mudanças visam dificultar a operação dessas empresas e, ao mesmo tempo, garantir que uma parte dos lucros seja revertida para o bem da sociedade. Agora, 12% das arrecadações das casas de apostas devem ser destinadas à saúde, educação e segurança pública. Mas aqui surge outra pergunta. Será que 12% é suficiente? Estamos falando de empresas que retêm 88% do lucro.
enquanto os problemas que elas geram são suportados pela sociedade como um todo. E mais, será que esses 12% realmente serão aplicados onde são mais necessários? O histórico do Brasil em gestão de recursos públicos nos deixa com muitas dúvidas. Depois de tudo o que vimos aqui, é hora de refletir. Vale a pena continuar aceitando essa relação tão intensa entre futebol e casas de apostas? Será que os benefícios financeiros para os clubes e o mercado realmente compensam os impactos negativos na sociedade? E, acima de tudo, estamos preparados para lidar com as consequências dessa explosão de apostas no Brasil? A resposta não é simples, mas uma coisa é certa: é preciso olhar para o problema de frente e enfrentá-lo.